Sejam muito bem-vindos. Esse é o Respira Comigo. Eu sou Isabela, pneumologista, e esse podcast surgiu de uma certeza do consultório de que a respiração ela só é notada quando ela começa a faltar. Hoje vamos falar sobre câncer de pulmão. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Fernanda Telles, oncologista. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Isa. É um prazer imenso estar aqui. Eu acredito muito nesse movimento, né, que a gente está criando de estar aqui, de ocupar esse espaço. Eu acho que esse é um papel que a gente precisa exercer, né? E a gente, eu quero dizer, médicos qualificados, médicos sérios, né? E com o objetivo de educar mesmo, de levar informação porque eu acredito que a informação de qualidade, ela também é cuidado, né? E eu acredito que se a gente não está aqui, outras pessoas vão estar e, eventualmente, falando coisas que não necessariamente vão ajudar, né? Então, queria agradecer e vai ser um prazer. Que bom. Isa, então eu queria trazer para você uma pergunta que era uma curiosidade minha, né, como oncologista torácica, e eu sinto que é uma curiosidade muito da população de uma forma geral, até mesmo dos pacientes. O que acontece? Por que o câncer de pulmão ele é diagnosticado, na maioria das vezes, em estágio já avançado? Por que essa é uma realidade no Brasil? O câncer de pulmão, ele costuma ser diagnosticado em estágio mais avançado porque é uma doença silenciosa no início. Não causa sintoma. Então, e quando começa a causar sintomas, são muito inespecíficos. É uma tosse, um cansaço, uma falta de ar, que acaba durando um pouco mais. Então, para o paciente, né, não é um sinal de alerta no início e para o médico que atende também não. Tem muitas outras doenças que causam esses sintomas. Por isso, é que cerca de 85% dos pacientes, quando são diagnosticados com câncer de pulmão, eles já são diagnosticados em estágio mais avançado, né? E muitas vezes com doença em outros locais também. E é por isso que é tão importante o rastreamento do câncer de pulmão nos pacientes que têm indicação de fazer, porque é uma das nossas grandes possibilidades de encontrar a doença em estágio inicial, onde a gente tem muitas outras opções de tratamento para oferecer e a chance de cura é muito maior. Isa, mas uma curiosidade, até para explicar para as pessoas, né? Por que não dá sintoma? Poxa, é um órgão tão importante, né? Como é que cresce um tumor ali e a pessoa não sente nada? Por que não causa sintoma? Então, parênquima pulmonar, né, que é o pulmão, ele não dói. Então, o sintoma surge quando eu tenho uma lesão que toca a pleura, que é a camada que envolve o pulmão, e aí causa dor. Quando a lesão é mais central, e aí ela acaba entrando na via aérea, e ela causa uma irritação, e por isso a tosse. Ou então ela cresce e comprime estruturas. E aí o sintoma surge. Mas o parênquima em si, o pulmão, ele não causa dor, ele não causa nenhum sintoma. Enquanto a doença não atinge nenhuma dessas estruturas ou não causa compressão, é assintomático. E é complicado, né? Porque é um órgão grande. Se a gente for pensar em termos de corpo humano, é um órgão grande. Então, é isso, né? Então, por isso que é tão relevante essa questão do rastreamento. Exatamente. E é exatamente por isso que as pessoas chegam com uma doença tão avançada. Porque quando começa a causar sintoma, geralmente é uma doença Se não estiver atento fazendo o rastreamento, provavelmente só vai detectar quando já tiver com sintomas, o que geralmente já indica uma doença mais avançada. Exatamente. O rastreamento, ele no Brasil já é indicado desde 2024. Tem uma recomendação das sociedades, inclusive a Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Oncologia, né, Radiologia, que orienta a realização do rastreamento quando indicado. Isso que eu ia te perguntar, Isa. Quem é que tem que fazer esse rastreamento? Como é que é o dia a dia no consultório? O paciente chega para você querendo se cuidar, querendo fazer esse rastreamento, perguntando sobre isso? Então, apesar da gente ter essa informação, né, num documento oficial desde há 2 anos, a gente ainda não tem isso na prática. Eu ainda não consigo ver isso no consultório. Eu não sei
Você, Não assim, vejo também. né? Isso ainda não É uma coisa cultural, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente está habituado a ver, por exemplo, né? As mulheres vão ao ginecologista para fazer check-up, os homens vão ao urologista para fazer check-up. Exato. Mas as pessoas têm que colocar isso na cultura também, de procurar um pneumologista para fazer o check-up, né? Exatamente, exatamente. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Para as pessoas saberem que existe o exame e que existe a indicação. Então, pacientes que têm entre 50 e 80 anos, que fumaram uma quantidade grande de cigarros ao longo de sua vida, né? Que pelo menos um maço por dia nos últimos 20 anos, ou meio maço nos últimos 40 anos, o equivalente, que ainda fumam ou fumaram nos últimos 15 anos, essas pessoas têm indicação de fazer o rastreamento, que é feito com tomografia de tórax, com baixa radiação, sem contraste, uma vez ao ano. Isso que eu acho importante também ressaltar, né, Isa? A gente sabe e a gente entende que o Brasil é um país continental, que nem todo mundo tem o mesmo acesso, né? Mas eu acho que para quem tem acesso, o ideal é que esse rastreio seja feito pelo pneumologista, por conta desse detalhe específico do exame de rastreio, que não é qualquer um, né? Não é um raio-x, não é uma tomografia qualquer. O ideal é que seja feito exatamente com esse exame, com a tomografia de baixa dose, até para não expor o paciente a radiação, enfim, a efeitos negativos, né? Sim. Então, assim, é mais simples do que parece. E acho que isso é importante falar, porque exatamente a ginecologista que pede a mamografia, ela pode pedir a tomografia de tórax, porque, assim, qualquer lugar faz. Essa tomografia de baixa tomografia, dose. Exatamente. A intenção é fazer uma baixa dose de radiação, porque o paciente que tem indicação vai fazer um exame uma vez ao ano. É apenas isso. Perfeito. Não é nenhum exame diferente, nada. É só uma tomografia simples, sem contraste, com uma dose menor de radiação para não expor o paciente. E aí, na indicação, coloca rastreamento de câncer de pulmão. Perfeito. Pronto. É só escrever baixa dose por conta disso. Mas, assim, se o paciente fizer uma tomografia de tórax normal e aparecer uma lesão, eu vou usar essa mesma tomografia para acompanhar esse paciente da mesma forma. Perfeito. É o mesmo exame. Então, assim, justamente por ser um país continental, né, às vezes o acesso ao médico clínico já é difícil em algumas regiões, né, quem dirá pneumologista. É verdade. Né? Então, assim, é muito importante que os generalistas entendam que o papel deles é fundamental. Entendi. Fundamental. E, assim, tem 2 grandes estudos internacionais que mostraram uma redução de mortalidade muito importante. Então, assim, se você, de 100 pacientes que morreram com câncer de pulmão, 20 a 25 deles poderiam ter essa morte evitada se o rastreamento fosse feito. Esse número é muito impactante, né? É muito impactante. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Realmente, eu costumo falar que é furar a bolha do especialista. É isso. Tem razão. E é isso, sabe? As pessoas precisam entender, e aí o paciente, o familiar, precisam entender, opa, existe, porque assim, às vezes a mulher tem isso, ainda não fiz a minha mamografia, né? E aí marca a consulta com a ginecologista sem sintoma nenhum. É verdade. Né? Então, assim, nessa consulta, já pode começar, eu vi... será que eu não tenho indicação de fazer? E aí, essa ginecologista já sabendo também, já tendo essa informação... já consegue adiantar esse pedido. Vai incluir, entende? E simples assim. E aí, ela consegue oferecer uma possibilidade de cura para aquela paciente. Fazer toda a diferença. Né? Toda a diferença. Isa, uma outra dúvida. Tá. A gente, né, você já citou aí quais são os critérios para o paciente que deve receber rastreamento, né? Uhum. Mas a gente está vivendo uma fase, né, em que a gente está estudando, a ciência está avançando nesse sentido, a oncologia torácica também, no que se refere ao câncer de pulmão e não tabagistas, né? Sim. Como é que você, como pneumologista, vê isso? É um desafio, né? Para todos nós. A gente ainda não tem recomendação de fazer rastreio nessa população, mas é muito importante a gente ressaltar os fatores de risco. Então, pessoas que se expõem no trabalho, né, a algumas substâncias como sílica, amianto, ou que moram em locais com maior índice de poluição, que têm história familiar, principalmente, de câncer, né, seja ele câncer de pulmão ou não,
é uma população que precisa ficar mais atenta. Não existe uma recomendação formal de fazer a tomografia de baixa dose anual, tá? Porque ainda não se entende que essas pessoas têm um risco tão grande quanto os outros pacientes, né, que fumam ou fumaram. Mas existem muitos estudos em andamento, então Em breve a gente vai ter essas respostas. Vamos torcer para a gente ter essas respostas. Que na próxima edição a gente já tenha... Isso, e conseguir proteger essas pessoas também. Exatamente. Isa, então chegou uma tomografia com um nódulo para você. O que você faz primeiro? O que te chama atenção? Como é que é essa condução pelo pneumologista? Tá. A primeira coisa é tranquilizar o paciente, tá? Por quê? Mais de 90% dos nódulos pulmonares são benignos. Então, eu recebo muito paciente que chega no consultório desesperado. Às vezes, recebo, inclusive, laudo de tomografia e áudio de paciente, assim, eu estou desesperado, eu vi que não tem consulta para agora, o que eu faço? Então, assim, calma, né? O nome desse podcast não é... À toa. À toa. Respira comigo, calma. Então, a gente precisa entender as características. Depois que eu acalmei o paciente, agora vamos olhar para esse nódulo. Então, a gente sempre tem que entender a segunda coisa, né? Em que contexto esse exame foi feito? Foi um exame solicitado porque esse paciente tem indicação de fazer rastreamento para câncer de pulmão? Ou seja, já estou olhando para um paciente que tem um risco maior? Se sim, eu vou usar o protocolo de Langerhans para avaliar esse nódulo, tá? Se não, se é um paciente que fez uma tomografia por outro motivo, né? Procurou atendimento no hospital, estava com uma febre, uma tosse, enfim, fizeram uma tomografia de tórax e tinha um nódulo lá, aí eu já vou para outro raciocínio, que eu vou usar a diretriz de Fleshner, que é de 2017, para nódulos pulmonares, tanto para nódulos solitários quanto para nódulos múltiplos. E aí, nessa diretriz, a gente tem algumas divisões, né? Talvez fique um pouco complicado falar aqui sobre cada uma dessas caixinhas, mas assim, o profissional que pega esse paciente, ele consegue acessar facilmente em qualquer aplicativo médico, você consegue ver. Mas para o paciente, né, que chega no consultório, eu tenho que entender, então, quais são as características nesse nódulo. Tamanho, formato, borda, é um nódulo que ele é todo sólido, é um nódulo que tem o que a gente chama de vidro fosco, né, uma transparência maior. E o outro ponto, eu preciso entender, esse paciente, ele tem fator de alto risco? Né? Ele é um paciente tabagista com história familiar, com história ocupacional? Isso vai influenciar na minha decisão, certo? Então, juntando características do nódulo com as características do paciente, eu consigo tomar uma decisão. Se for um nódulo menor que 6 milímetros num paciente de baixo risco, a gente pode até considerar não dar seguimento, tá? É claro que, como eu comentei, 90%, né, dos nódulos não são câncer de pulmão. Estou falando de não acompanhar o segmento para o câncer, né? Pode ser uma infecção em curso, né? Eu vou acompanhar esse paciente no consultório. Clinicamente, de uma forma geral, né? Exato. Mas em relação a nódulo, esse é o raciocínio. Perfeito. Tá? Quando esse nódulo, né, se confirma como um câncer de pulmão, por exemplo, né? Você participa do processo de diagnóstico, né, de tratamento e tudo mais. Como é que fica? Você passa o bastão ou você continua cuidando desse paciente, acompanhando esse paciente? Sempre continua. É importante que isso fique muito claro, tá? Durante o tratamento, o pneumologista acompanha em 3 cenários. O primeiro deles, avaliação e liberação para cirurgia, porque às vezes o paciente tem uma lesão que é ressecável, que pode ser retirada, mas aquele paciente é muito frágil, tem uma doença pulmonar importante, então não vai tolerar a cirurgia. O segundo momento, controlando comorbidades, ou seja, algumas doenças prévias que o paciente já tem, enfisema, asma, e é muito importante que essas doenças estejam compensadas durante o tratamento oncológico. Né? Ele vai fazer quimioterapia, imunoterapia, então as doenças de base do paciente, elas precisam estar muito bem compensadas e o pneumologista é fundamental nesse processo. E o terceiro
é no tratamento de possíveis efeitos colaterais do próprio tratamento oncológico. Porque, assim, a gente precisa garantir que o paciente vá ter o benefício da medicação, né? Que a gente tem várias medicações surgindo, vários estudos novos, mas a gente sabe que às vezes pode causar uma inflamação, pode acontecer a pneumonite. Não necessariamente aquele paciente vai precisar suspender o tratamento dele, mas é importante que o pneumologista esteja ali justamente para garantir que a medicação só seja suspensa se realmente for necessário. Exatamente. Eu, como oncologista torácica, né, eu vejo a diferença de evolução de um paciente que tem um pneumologista próximo e do que não tem, né? Isso Sim. facilita muito todo o processo, né? Desde o diagnóstico ao tratamento, enfim, às vezes até no controle de sintoma, né, Isa? Sim. Porque, eventualmente, como a gente falou, nem sempre o paciente tem sintoma respiratório, Sim. mas eventualmente ele já tem uma doença de base. Como é que fica esse controle dos sintomas? Isa, falta de ar, essas coisas. Em relação a sintoma, é algo muito importante, porque é muito comum. Em torno de 40% das vezes o paciente oncológico pode apresentar. E aí, isso pode estar relacionado ao tumor, pode estar relacionado a alguma doença que o paciente já tem, ou então ao tratamento. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo ali. Sim. E o paciente na consulta, eu sempre explico para ele quais são os sinais de alarme que ele tem que ter em mente, ele e a família, para voltar no consultório em um tempo menor, caso eles surjam. O que é esperado e o que não é esperado diante do cenário individual de cada paciente. Exatamente, sim. O que me preocupa? Uma tosse que não existia e agora surge e que não melhora. Uma falta de ar que está piorando, esse paciente está dormindo, precisando de mais travesseiros para dormir, está precisando elevar a cabeceira, né, assim, dormir com uma posição mais alta. Isso me faz ter um tipo de raciocínio. Mas, assim, muitas vezes é um paciente DPOC, um paciente que tem enfisema, tem asma, e a gente está no momento, inclusive, de muitas infecções virais, a gente tem em pleno outono. Sim. Então, ele pode simplesmente estar com uma infecção viral que está descompensando, né, a doença de base dele. Ou então, pode ser até uma complicação do próprio tratamento, né, uma inflamação, uma pneumonite. E aí, nesses casos, eu também vou precisar orientar para que ele volte no consultório em um tempo menor. Agora, falando de infecções, inclusive, fica um alerta importante, que a gente sempre orienta o paciente oncológico, né, Fernanda, que se tiver febre, sim, é um sinal... geralmente é um sinal de alarme. Exatamente. Né? Mas isso é uma coisa também que a gente orienta, principalmente no sentido da quimioterapia, né? Mas a gente vê também, hoje em dia, por exemplo, tem pacientes que fazem febre com a imuno. Uhum. Então, a gente geralmente orienta, olha, se tiver febre aqui nas primeiras 24, 48 horas, avisa, mas pode ser esperado. Então, a gente vai levar em conta outros sintomas associados ou não, né? Se é só uma febre ali... pontual ou se é um quadro todo em volta daquela febre. Eu acho que é importante, Isa, essa questão que você falou de entender o sintoma e de ter o especialista junto com a gente, porque o oncologista, ele sofre muito com uma questão, assim, geralmente todo sintoma que o paciente desenvolve, muitas vezes entra na conta da doença, principalmente da doença, e às vezes do tratamento, e nem sempre é isso, né? Então, é muito importante ter esse olhar criterioso, próximo e de um profissional que entenda a dinâmica do paciente oncológico, né? Sim, com certeza, faz muita diferença. Porque esse paciente, ele tinha insuficiência cardíaca antes de ter o câncer, ele continua tendo. Exato. Ele tinha enfisema, ele continua tendo. É. Então, aquele sintoma pode ser relacionado à doença dele. E a gente vai manejar e vai ficar tudo bem. Exato. Né? Não precisa parar o tratamento oncológico muitas vezes. Perfeito, isso aí. E com relação à família, né, Isa? Porque a gente que trabalha com doenças crônicas, doenças graves, a gente vivencia muito isso, né? A família tem uma preocupação muito grande no cuidado com o paciente. Como é que você vê isso no seu dia a dia do consultório, né? Como a família pode cuidar sem sobrecarregar? Sim, essa é uma pergunta importante, né? A gente sempre tem que olhar para quem cuida também. Eu sempre oriento ir na consulta, estar ali ao lado, anotar as dúvidas, é muito importante levar, eu falo, anota no papel, que muitas vezes sai ali do consultório e aí vem várias dúvidas na cabeça. E
quando sai ali da consulta, muitas vezes a emoção toma conta e as informações se perdem, né? E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar também são os sinais que devem ser observados em casa, né? Em relação ao que você tem que estar atento e quando procurar ajuda mais rápido. E sempre reforço também que o cuidador ele precisa se cuidar, porque senão ele não consegue, né, manter toda a atenção, todo o carinho e cuidado que ele quer dar para o paciente. Bem, respira comigo. É importante, antes de encerrar, esclarecer que tudo que foi dito aqui tem um objetivo educativo. Não substitui uma consulta. Cada paciente precisa ser acompanhado, visto de forma individual pelo seu médico de confiança. Até a próxima. Cuide-se.